enquanto forma de um conteúdo. O conteúdo do pensamento reflexivo são as ações, os objetos, as situações. O pensamento reflexivo, ele também resulta de uma paulatina e longa elaboração, cada vez mais metodicamente dirigida. Metodicamente dirigida, isso quer dizer cada vez mais consciente dela mesma, cada vez mais elaborada conscientemente. Retomando Lefebvre. Como não existisse numa economia mercantil focalizada sobre a troca, uma racionalidade imanente, uma finalidade primeiro confusa e depois pensada e reflexiva. Acho que essa frase é o fundamental. O Lefebvre está se perguntando como o processo que fez passar da troca para o mercado, valor de uso a valor de troca, como essa modificação fundamental nas sociedades ocidentais não teriam tido também como efeito de produzir uma racionalidade imanente, uma racionalidade que vai, pouco a pouco, ficar mais consciente de ela mesma e, por consequente, vai ficar reflexiva. Retomando Lefebvre. A racionalidade imanente à produção social organizada abria o caminho para a racionalidade reflexiva, aquela do entendimento, tal como era elaborada na linguagem a partir do discurso coerente. Em outras palavras, uma racionalidade prática, social, estava se constituindo e se formulando através de dois caminhos: o da linguagem, do logos, do discurso coerente, quer dizer, da troca verbal, a outra através da troca de objetos, de bens que, desse fato, foram transformados em mercadorias. Bom, esse texto vem do livro de Henri Lefebvre, A Linguagem e a Sociedade. Não sei se está traduzido, Le Langage et la Société, publicado em Paris em 1966. O importante nesse texto é de ver como Lefebvre explica que um processo tão importante a nível econômico, como a transformação da troca de objetos por objetos, ligado ao valor de uso de cada objeto trocado, se transformando para uma sociedade onde não se trocam objetos, senão se trocam valores abstratos através do dinheiro, que facilita o desenvolvimento dessa sociedade de troca, como essa transformação não teria criado também uma transformação a nível do pensamento, que ele chama o pensamento reflexivo. Então, não é possível analisar a transformação da sociedade só tomando em conta valor de uso, valor de troca, mas tem também que tomar em conta a transformação da racionalização do trabalho intelectual, linguístico, filosófico, o logos, o discurso coerente que está se elaborando acima dessa transformação econômica. A integração da reflexividade na mercadoria, pois, faz com que a oposição entre valor de uso e valor de troca não tenha sentido senão
no campo específico da descrição econômica. Ela não pode fundamentar a análise do desenvolvimento social da mercadoria e ainda mais, ou ainda menos, no desenvolvimento de uma forma literária tão complexa e tão reflexiva como o romance. Assim, a integração da reflexividade na forma da mercadoria tem permitido que se instalasse uma certa reversibilidade na ordem da produção. A sociedade de consumo, afinal, hoje, a sociedade de abundância, quais que sejam as causas dessa abundância e as desigualdades e injustiças que nela permanecem, fez com que a ordem lógica tradicional das necessidades ficou invertida sob o impulso da lógica da produção. De fato, a reflexividade aplicada à produção, integrada pelo sistema produtivo, evidenciou que a ideia de necessidade natural, o que Goldman chamava de relação sã, autêntica, em relação com as necessidades naturais do homem, era puramente uma ilusão. A consequência disso é que a esfera produtiva podia funcionar de maneira infinitamente mais eficaz, não produzindo os bens correspondentes às necessidades, mas produzindo as necessidades mesmas, em lugar de produzir produtos para satisfazer essas mesmas necessidades. Produzir as necessidades quer dizer produzi-las a nível psicológico, no indivíduo mesmo, como uma demanda do indivíduo, até como uma expressão do sujeito, como temos visto no livro Les Choses, As Coisas, de Georges Perec, onde os desejos são produtos da indústria, da forma reflexiva da indústria moderna, que, através da publicidade, cria as necessidades em lugar de criar produtos para satisfazer necessidades. E isso, no plano social, tem consequências fundamentais, porque esse consumo produz efeitos de diferenciação social e de distinção social, que são os elementos sobre os quais o Bourdieu está trabalhando, nos quais os objetos produzidos eram supostamente a satisfação. Então, no processo pelo qual a produção tem integrado os conhecimentos do pensamento reflexivo, que ele mesmo foi produzido através desse lento processo de transformação do tipo de relação social ligados aos objetos e à transformação dos objetos em mercadoria, tem aberto um novo campo dialético caracterizado, evidentemente, por novas contradições. É essa dimensão que, lamentavelmente, o Goldman não tomou em conta. E, por isso, em lugar de seguir criticando o Goldman, levei o texto do Lefebvre, que nos dá uma possibilidade de entender como, em lugar dessa oposição simples, essa caricatura de oposição entre valor de uso boa, autêntica, sã, como o Goldman fala, existe um processo muito mais complexo, incluindo uma transformação do pensamento mesmo em
um pensamento reflexivo que, integrando-se ao processo de produção mesmo, transforma completamente a relação dos seres humanos com os produtos. E isso nos leva diretamente à nossa sociedade de consumo e também à crítica que, bom, talvez vou ter tempo também de trabalhar um pouco os textos de Baudrillard, de Jean Baudrillard, que está diretamente ligado a essa análise de Henri Lefebvre. Assim, no processo pelo qual a produção tem integrado os conhecimentos do pensamento reflexivo, a estratégia semiótica da mercadoria, a evolução da nossa sociedade tem aberto um novo campo dialético. Mas o que vale ao nível da teoria da mercadoria, pela qual teve que fazer esse longo desvio através da análise econômica, vale também, e aqui volto ao tema de hoje, que é a teoria do romance e a teoria da literatura. E aqui vamos encontrar como elementos deste pensamento reflexivo novos conceitos que vão enriquecer a análise literária, como, por exemplo, intertextualidade, como também a transformação da figura do narrador, como também a colagem, como processo reflexivo de uso da imagem, mas também do texto. E, finalmente, a integração do leitor na estratégia literária. Da mesma maneira que a mercadoria integra o consumidor dentro da sua lógica, a nova literatura vai integrar o leitor de uma maneira nova nas suas estratégias literárias. Todas essas fizeram com que a perspectiva demasiado globalizante do Goldman, no seu livro Para uma Sociologia do Romance, não oferece um instrumento metodológico adequado para estudar as transformações do romance como forma simbólica no século XX. Bom, tomando o exemplo da trajetória de Goldman, dois elementos distintos aparecem, e vou terminar com isso. Ele abandona a sua teoria dialética para esse confronto mecânico entre a estrutura do mercado e a estrutura do romance. Mas, no entanto, porque a história nunca tem fim, no entanto, no final dos anos 60, poucos anos depois da publicação do seu livro Para uma Sociologia da Literatura, da mesma maneira que vimos no caso do Marcuse, Goldman estava, de novo, à busca de grupos sociais capazes de levar a cabo um projeto de contestação social e cultural. Esse segundo aspecto da sua evolução, né, que passa de uma posição dialética para uma posição estruturalista estricta e, de repente, para uma nova busca de grupos sociais, de mediações intelectuais para entender a evolução da literatura, de repente, isso sublinha a versatilidade dos posicionamentos teóricos na época. Mas isso também reforça a constatação que fiz antes, de que, nesses anos, o papel da escritura literária, fica cada vez mais importante, mesmo para teóricos mais especializados em filosofia, como era o caso do Goldman.
E vemos aparecer no trabalho de Goldman, nesses anos, novos conceitos. Por exemplo, ele chama para uma análise do que ele chama de microestruturas. Veja bem, um texto que confronta macroestruturas e, de repente, novos aportes teóricos dele mesmo, no final dos anos 60, sobre o tema de análise das microestruturas. De repente, Goldman reabre o campo da análise literária para uma atenção renovada para os detalhes significativos dos textos. E, logicamente, essa posição se encontra em contradição com a análise macroestrutural desenvolvida sobre o tema da homologia estrutural. Então, estou cada vez tentando de ver como essa crise conceitual que levou no final dos anos 50, começo dos anos 60, até 64, 65, levou para um positivismo estruturalista, teve como contrapartida, desde esse momento, uma reavaliação da escritura, da complexidade da linguagem mesma, como um espaço mais adequado para que fosse percebida a epistemologia fragmentada que teria que suceder ao imperialismo estruturalista. Não posso entrar nos detalhes desse movimento, ao menos agora que já estamos passando 7 horas. Não posso entrar nos detalhes desse movimento intelectual, tal como ele se desenvolveu, por exemplo, no campo da história e da etnometodologia. É um campo enorme, mas é preciso lembrar que, ainda hoje, os historiadores discutem entre si da questão do caráter ficcional do narrado histórico, tal como, por exemplo, Aidan White o promoveu, né, na sua provocação, dizendo que não tem